A janela de transferências do futebol brasileiro ainda está aberta, mas já é possível fazer um balanço com os faturamentos e os gastos de cada clube. De acordo com o relatório da Publi Consultoria, com exclusividade para o Lance, apenas 8 dos 20 times da Série A do Brasileirão apresentam saldo positivo com compras e vendas neste mercado da bola. O levantamento inclui as transferências realizadas no período entre o início de dezembro e o fim do último mês de fevereiro. As transações fechadas em março, portanto, não foram contabilizadas nesta análise. O clube brasileiro com maior saldo positivo é o Palmeiras, que arrecadou 24,11 milhões de euros com venda de jogadores e não gastou nenhum centavo até o momento em contratações. O Palmeiras, inclusive, aparece como o nono maior saldo em ranking global. Em seguida, na lista brasileira, aparecem Botafogo com 10 milhões de euros, Atlético Paranaense com 7, Atlético Mineiro com 6,66, Fluminense com 6,39 e Cuiabá com 6,23 milhões de euros. Todos estes figuram entre os 50 clubes do mundo com maiores saldos positivos na janela de transferências. Por fim, Corinthians, 3,38 milhões de euros e São Paulo, 520 mil euros, completam a lista de brasileiros com saldo positivo. Em processo de reformulação após a aquisição pelo Grupo City, o Bahia é o clube da Série A que teve o maior saldo de transferências negativo da janela de transferências. O tricolor baiano, que não arrecadou com venda de atletas, teve um saldo negativo de 12,21 euros de milhões até o final de fevereiro. O Grêmio, também em processo de reformulação após o acesso para a Série A, é o segundo clube com maior saldo negativo, 9,45 milhões de euros. E por falar em janela, o São Paulo segue atento nas movimentações do mercado da bola. Nesta temporada, Pedrinho, Rafael, Wellington Rato, Marcos Paulo, Alan Franco, Jegson Mendes, David, Caio Paulista e Erisson foram contratados para reforçar o elenco de Rogério Ceni. Porém, a equipe vem sofrendo com lesões e busca opções para suprir essas ausências. Segundo o Goal, o São Paulo fez uma proposta de empréstimo pelo zagueiro Kaká, que pertence ao Tokushima Vortis do Japão. Não sei se essa é a pronúncia correta, mas vocês entenderam, né? Bom, o tricolor tentou contratar o atleta até dezembro de 2023 com uma opção de compra e já recebeu uma resposta dos japoneses. Os dirigentes asiáticos não aceitaram os moldes da oferta do clube do Morumbi. Além do São Paulo, Atlético Paranaense e Grêmio também fizeram ofertas semelhantes e não avançaram. O principal motivo da recusa é financeiro. De acordo com a reportagem, os japoneses querem pelo menos recuperar o investimento realizado na compra do jovem de 23 anos. Na época, o clube pagou 2 milhões de dólares, cerca de 10 milhões de reais à época, para contratá-lo em fevereiro de 2021. Portanto, o empréstimo gratuito nos moldes oferecidos não vai acontecer. E aí, ele seria um bom reforço para o São Paulo? Qual é sua opinião? Além disso, Kaká é ídolo do clube japonês. Mesmo rebaixado na última temporada, o jogador é querido pela torcida e tem adereços como faixas e bandeiras personalizados com seu nome. Em 2022, Kaká realizou 40 jogos, anotando 2 gols e dando uma assistência. Desde que chegou ao Japão, foram 72 partidas e 4 tentos marcados. Antes de atualizar vocês sobre tudo da equipe principal do São Paulo, vou atualizar as outras categorias. O São Paulo finalizou ainda ontem a preparação para encarar o Cruzeiro pelo Brasileirão Feminino. No CFA Laudo Natel, às 19 horas, o time são paulino entra em campo pela terceira rodada da competição em busca da primeira vitória dentro de casa. A partida será hoje e disputada com portões fechados. Depois de estrear em Cotia com o empate e conquistar os 3 pontos em cima do Ceará em Fortaleza, o tricolor volta ao seu estádio para as 2 próximas partidas no campeonato. Neste domingo, o time enfrenta o Cruzeiro e no próximo recebe o Internacional. Com o treino no Complexo Social do Morumbi pela manhã, a equipe de Thiago Viana encerrou as atividades da semana pré-jogo. Para o desafio deste final de semana, após o treinamento, o treinador relacionou 23 jogadoras que estarão à disposição para a partida diante do time mineiro. O confronto deste domingo será o 6º entre as equipes na história do futebol feminino principal. O histórico do duelo é de 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota sofrida. Em 2019, os times decidiram o título do Brasileiro Feminino Série A2, que terminou com a taça para os São Paulinas. Assim como no jogo anterior no CFA Laudo Natel, os portões estarão fechados para a torcida.
o São Paulo segue trabalhando para a regularização dos novos laudos técnicos exigidos pela CBF nesta temporada, para que o torcedor volte ao estádio o mais breve possível. Para acompanhar a partida, a torcida tricolor poderá se atualizar pelas redes sociais da equipe feminina e assistir ao jogo com transmissão do Sport TV. Já o time sub-20 do São Paulo jogou ontem e derrotou o Cruzeiro por 2-1 de virada no estádio Marcelo Portugal Gouveia, no CFA de Cotia, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Thales Vander e Maioli marcaram os gols do tricolor. Na próxima rodada, os comandados do técnico Belletti vão até Salvador para enfrentar o Bahia, na quarta-feira, dia 15, às 15 horas, no estádio de Pituaçu. Com o resultado de sábado, o tricolor conquistou seus primeiros 3 pontos na competição. Agora sim, vamos falar da equipe principal, tem bastante atualizações. O São Paulo realizou neste domingo o último treino antes das quartas de final do Paulista. A equipe enfrenta o Água Santa nesta segunda, às 20 horas. A atividade foi feita no Allianz Parque, local do jogo, para que o elenco se adaptasse ao gramado do estádio, que é sintético. O São Paulo, em acordo com o Palmeiras, que inclui ceder o Morumbi quando necessário, usará o estádio do rival, já que o seu está alugado para shows da banda Coldplay. No treino deste domingo, todos os jogadores tricolores praticaram pênaltis. As quartas de final do Paulista são disputadas em jogo único. Em caso de empate, a decisão será nas penalidades. O técnico Rogério Ceni terá reforços para o duelo contra o Água Santa. Arboleda, Diego Costa, Erisson e Beraldo, que estavam lesionados, se recuperaram e treinaram normalmente durante a semana. E o São Paulo divulgou neste domingo mais uma parcial de ingressos vendidos para o jogo contra o Água Santa pelas quartas do Paulistão 2023. O confronto marcado para o Allianz já tem mais de 30 mil bilhetes comercializados. A partida será disputada no estádio do Palmeiras em função da indisponibilidade do Morumbi, como comentei para vocês na notícia anterior. O início da venda de ingressos foi marcado, contudo, por dificuldades aos são paulinos. Nas redes sociais, torcedores do tricolor reclamaram no último sábado que não conseguiam adquirir as entradas para o duelo, prejudicando principalmente os sócios torcedores e sua prioridade na compra. Com isso, o time do Morumbi se pronunciou nas redes sociais dizendo o seguinte, abre aspas, o São Paulo FC informa que, em função da adaptação ao sistema do local da partida e do grande fluxo na plataforma, está ocorrendo instabilidade na venda de ingresso. O São Paulo está ciente e trabalhando junto aos demais envolvidos para normalizar o quanto antes, fecha aspas, disse o clube em sua conta no Twitter. Em busca de acrescentar o máximo de informações possíveis e analisando o próximo adversário do São Paulo em campo, na primeira fase do torneio estadual, o time de Diadema teve 4 adversários da Série A pela frente, com uma vitória, 2 derrotas e um empate. Logo na segunda rodada, os comandados de Thiago Carpini enfrentam o Corinthians fora de casa na Neoquímica Arena. Assim, a equipe foi derrotada por 3-0 com gols de Roger Guedes e Yuri Alberto. Em seu quarto compromisso pelo torneio, empatou com o Santos em 0-0 na Vila Belmiro. Até esse momento, a equipe ainda não tinha vencido no torneio. Posteriormente, emendou 3 triunfos seguidos no Campeonato Paulista. Porém, essa sequência foi encerrada contra o Palmeiras, com o Água Santa sendo derrotado por 1-0, com tento de Rony em casa na Arena Itamar. Com a melhora na competição, o time de Diadema conseguiu finalmente vencer um time da Série A ao bater o Bragantino sob seus domínios por 1-0, com Bruno Mezenga sendo o herói do duelo. Em segundo lugar, no Grupo B, o Água Santa fez uma campanha de recuperação e ficou atrás do São Paulo apenas no saldo de gols, 13 versus 4. Pela primeira vez no mata-mata do Paulistão, os comandados de Thiago Carpini buscam seguir fazendo história nesta segunda-feira. Veremos, né? E fazendo uma análise sobre o que já passou e o que vem a seguir, relembra que a última vez que a equipe São Paulina não conseguiu avançar às semifinais do torneio estadual e foi uma derrota traumática. Ainda sob o comando de Fernando Diniz, o tricolor enfrentou o Mirassol nesta mesma fase da competição. Em um Morumbi sem torcida, o time do interior chegou a abrir de 2-0 após o atacante Zé Roberto completar para o fundo do gol em 2 oportunidades. Porém, ainda na primeira etapa, os mandantes empataram com Pablo e Vitor Bueno. Com isso, durante o segundo tempo, São Paulo tentou a virada, mas os visitantes não se fechavam e tentavam levar a partida para a cobrança de pênaltis.
até que aos 35 minutos, Daniel Borges decretou a zebra e garantiu a vaga para a semifinal, onde seria eliminado pelo Corinthians. Desde então, o tricolor figurou entre os 4 melhores do Paulistão. Na primeira, em 2021, sob o comando de Crespo, venceu a Ferroviária e seguiu até a final, onde derrotou o Palmeiras. Em 2022, os comandados de Rogério Ceni bateram São Bernardo, mas desta vez, o Palmeiras que se deu melhor na grande decisão do torneio estadual. O salve de hoje é para Kelvin e todos do bairro Vila Nova, Cachoeirinha, em São Paulo.